Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Early Kids Healthcare, protegemos vidas vulneráveis. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. Na edição de hoje, nós vamos receber aqui nos nossos estúdios o médico José Carlos Clemente, que vai falar a respeito da modernidade nos exames de imagem. Hoje vamos falar especificamente do exame chamado PET Scan. Boa noite, Clemente, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Guto. É sempre muito interessante estar aqui, viu, Guto? Porque acho que a gente faz um bate-bola muito interessante que acaba ajudando o telespectador, né, na sua orientação, se for o caso, ou pelo menos para ele ser um foco de orientação para os familiares. E aí a gente tenta transmitir aqui numa linguagem mais acessível ao nosso telespectador alguns mistérios, digamos assim, da medicina que você, com o teu conhecimento, você consegue passar numa linguagem bem mais acessível. A minha primeira pergunta é a seguinte: o que é o PET Scan, que é um exame de imagem muito moderno, é o que de mais moderno existe hoje? Explica pra gente o que é o PET Scan e para que ele serve. O PET Scan, na verdade, ele é um misto de tomografia com medicina nuclear, cintilografia. Então, coexiste os dois métodos simultaneamente. Também é chamado de PET-CT. Ou seja, você tem tomografia, que é o CT, e o PET, que quer dizer tomografia por emissão de pósitron, que associa a medicina nuclear, que é um exame bastante funcional, na detecção de lesões de qualquer tipo, mas mais especificamente foi voltado para diagnóstico de neoplasias, de doenças neoplásicas, ou de câncer, por exemplo. Então, o objetivo do PET é, aliando os dois exames, fazer um screening, ou seja, uma análise da cabeça aos pés do paciente. Literalmente. Diferentemente de um ultrassom, da tomografia ou da ressonância magnética, onde você faz por região, no PET você faz o exame da cabeça aos pés. Então você vê todos os órgãos num único exame, e aí é capaz de detectar se aquela imagem suspeita é um tumor ou não. Se a pessoa já sabe que é um tumor, o objetivo seria verificar se existe outras lesões além daquela que você diagnosticou, as chamadas metástases, né? Ou lesões secundárias. Então, por exemplo, a pessoa tem um linfoma. O linfoma é um tumor dos gânglios linfáticos. Então, de repente, a pessoa tem esse problema no pescoço. Mas é importante para o médico fazer a avaliação, que a gente chama estadiamento, se ele está localizado só no pescoço, se ele foi para o tórax, se ele está no abdômen, no baço, ou se está além desses lugares que eu comentei. Então, o PET vai determinar a extensão da lesão, a classificação da lesão, ou chamado estadiamento da lesão. Por quê? Guto, isso aí muda todo o tratamento. Por exemplo, se a pessoa tiver uma lesão localizada, podia ser um tumor de fígado também, por exemplo. Se o tumor só está localizado ali, você tira. Está localizado só no pulmão, você tira. Se ele está em mais de uma localização, está no pulmão, no cérebro, no osso e tal, opa, já o tratamento muda. Em geral vai ser quimioterapia, eventualmente você tem que fazer associado com radioterapia, embora não seja totalmente descartada a cirurgia, dependendo do número de lesões. Se for uma lesão ou duas, eventualmente você pode até fazer uma cirurgia. Se for várias lesões, não tem sentido, né? Então, por exemplo, o cara tem lesão no cérebro, você não vai operar o cérebro. Tem lesão no fígado, no tórax, no osso, não tem como tirar a lesão. Então, teria que ser uma quimioterapia. Então, muda o foco de tratamento quando você faz o diagnóstico correto. É por isso que
que o PET scan, realmente, como você disse, é o método mais moderno, mais eficaz, tanto no diagnóstico do tumor, como para você determinar se existe mais de uma lesão, e até no comparativo pós-quimioterapia, pós-radioterapia ou pós-cirurgia. Então, depois que você faz a cirurgia, por exemplo, aí 1 ano depois, você vai fazer um exame de sangue, mas vai fazer também o PET-CT para ver se está tudo ok, ou se voltou a lesão naquele local onde ela estava, ou se ela se estendeu para outros lugares. Então, realmente é um exame que não dá para não ser feito toda vez que você tem suspeita de câncer ou que esse diagnóstico já é sabido ou para controle futuro. E nessa questão da prevenção e do exame, do diagnóstico precoce, o PET scan ele vai ajudar também o médico a definir como vai ser esse tratamento futuro desse paciente. Ah, certamente. Com mais segurança. Com muito mais segurança. Inclusive, ele é um método extremamente sensível. Ele consegue mostrar lesões muito pequenas que outros métodos não conseguem mostrar. De repente eu consigo, por exemplo, numa tomografia, se for uma lesão grande, eu consigo ver. Ou até numa ressonância. Se a lesão for muito pequenininha, de repente eu não vejo nenhum dos dois métodos e consigo ver no PET-CT. Incluindo o osso. Você faz... além de você ver os órgãos todos, você vê o esqueleto ósseo. E as lesões na medicina nuclear, na cintilografia, em geral, são diagnosticadas mais precocemente do que na tomografia, no raio-x ou na ressonância magnética. Então é um exame, além de ser moderno, é um exame também inteligente. Inteligente. Porque ele vai dar ao médico, melhor dizendo, todo o panorama do corpo do paciente. Não vai escapar nada ali. Não, exatamente. Por exemplo, se eu for fazer uma tomografia, eu vou falar, eu vou fazer do abdômen, é só o abdômen. Eu vou fazer do tórax, é só o tórax. Vou fazer do cérebro, é só o cérebro. Eu vou fazer do osso. É muito complexo, porque eu teria que fazer uma do osso do crânio, da coluna cervical, dorsal, lombar, dos ombros. Seria fracionado. Braço, tudo fracionado. Não tem como fazer de uma vez. Já no PET, o exame já consiste em fazer do esqueleto inteiro e de todos os órgãos componentes do corpo, incluindo a área de musculatura. Ou seja, não escapa nenhum órgão sem ser avaliado. E é por isso que ele é um exame de eleição para diagnóstico e também para prognóstico e tratamento. Né? Eu fiz o diagnóstico e, só tem uma lesão. Se tirar com cirurgia, está pequenininha, vai dar cura. Ou então, tem um monte de lesão. Já não basta a cirurgia. Primeiro, quimioterapia, para ver se some. Tem casos que some, tem casos que não. Você pega o linfoma, por exemplo. Tem alguns tipos de linfoma que reagem bem ao tratamento quimioterápico. Então, nesse caso, você vai fazer o PET scan, vai desaparecer as lesões todas. Né? Tem caso que já não responde bem. Nós temos vários casos, por exemplo, que ele melhora, ele diminui a lesão, mas ela não some. A lesão continua. Só que você está controlando o tumor. Então o PET passa a ser interessante, tanto para saber se o tumor foi curado, desapareceu completamente, como se ele reduziu de tamanho e em que condição ficou para controle futuro. Então é muito interessante. Tem um tipo de linfoma, por exemplo, que é rebelde ao tratamento. Ele não some com o tratamento, mas você controla. Então você faz a quimioterapia, por exemplo, ele reduz de tamanho, mas não chega a desaparecer. Mas aquele parâmetro que você teve ali com o PET vai ser o ponto de partida para o controle futuro que você fizer. Né? Então acaba sendo interessante porque nesse momento não tem cura, mas pode ser que daqui a 5, daqui a 10 tenha cura. Né? E você controlou esse paciente ao longo do tempo e deu sobrevida para ele, porque certamente vai ter cura. Nós temos até a gente pode fazer isso num outro programa, tem até um método novo agora que chama CAR-T, C-A-R-T, que a gente precisa fazer um programa exclusivo só sobre isso. Já está pautado aqui. Que é sobre a leucemia linfóide aguda,
o linfoma, já está valendo para o linfoma, o FDA já aprovou nos Estados Unidos, mas serve também para o tumor de pulmão, pâncreas, ovários e útero. É um sistema novo de tratamento que realmente vai um programa, até mais do que um programa inteiro. Mas é um método bem novo que não chegou no Brasil ainda. Nos Estados Unidos ele está começando agora. A perspectiva que venha para o Brasil por volta de 2021. Mas 2021 está em cima, né? Nós estamos em 2018, então daqui a 3 anos, quem sabe um pouco antes, ele seja um tratamento realmente de ponta para os casos, sobretudo de leucemia e linfoma. Ele substitui inclusive o transplante de medula óssea. É um tratamento específico. Cada paciente tem o seu tratamento específico, customizado. Né? Personalizado. Então, enquanto não aparece isso, ou mesmo aparecendo isso, o PET continua sendo ainda o elemento mais importante no diagnóstico, no tratamento e no prognóstico desses tumores. Ele não digamos assim, ele não judia tanto do paciente, como você falou. Se for fazer no método tradicional, ele vai ter que fazer da cabeça, do tórax. O PET faz uma vez só. É demorado? Quanto tempo mais ou menos? Você demora 30 minutos, mais ou menos, quando muito, 40 minutos. E depois não precisa fazer mais nada? Não precisa fazer mais nada. Não precisa voltar para fazer um outro exame. Não. Faz o PET e aquilo ali serve como referência para o médico definir o que vai ser. Serve para aquele diagnóstico e já serve para futuro controle, né? Como um parâmetro básico de futuro controle. Ele é muito interessante. Esse método está baseado na injeção de uma substância radioativa chamada FDG. Na verdade, FDG, fluordesoxiglicose. É glicose, na verdade. Glicose é açúcar. Né? É interessante essa... Nós chegamos aqui no break, para você depois destrinchar com mais calma, eu vou chamar o break e aí você vai explicar que o açúcar acaba sendo o combustível para se detectar se a pessoa está ou não com células cancerígenas. Exatamente. Santa Casa e você vai fazer um rápido break e nós voltamos em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser.
A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Santa Casa e Vocês já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o médico José Carlos Clemente, que está explicando como funciona o PET scan. Clemente, antes da gente ir para o break, você estava explicando que o PET scan ele trabalha dando glicose para as células para se ver qual delas é uma célula doente. Explica melhor como é que funciona esse processo. Esse é muito fantástico, porque é o seguinte, o que é o câncer? O câncer nada mais é do que uma divisão anárquica de um grupo de células de determinado órgão. Ela, ao invés de proliferar, de substituir a anterior com as mesmas características, ela tem uma característica alterada e mesmo assim ela continua se multiplicando. Então, ela se multiplica em células diferentes daquela do órgão onde ele está localizado. E ela é ávida por divisão celular cada vez mais. Ela é louca para dividir em maior número de células. Só que para isso, ela precisa de açúcar, da glicose. Se você não der glicose, o tumor morre. Aliado a uma coisa chamada do pH. Quando o pH do corpo está básico, né, a chance de tumor é praticamente zero. Quando você tem um pH ácido, a chance do tumor se instalar é maior. Então essas condições, esse pH ácido é uma pré-condição para essa célula cancerígena se multiplicar. Vamos dizer, ambiente interno básico não dá tumor. Se o ambiente interno tiver ácido, já é a primeira condição boa para o tumor se instalar. Segunda condição boa é que tenha muito açúcar disponível para essa célula tumoral. Então, a pessoa que come açúcar à vontade, muito, isso é um risco, aumenta o risco. Má alimentação, muito açúcar na alimentação, obesidade, bebida alcoólica, que são coisas que além de fornecer açúcar, que é o combustível para a célula se dividir, ele diminui, deprime o sistema imunológico. Então, esse ambiente é perfeito. Ambiente corporal ácido, muito açúcar, vamos dizer, se bebe ou se está numa depressão ou alguma coisa que faz o sistema imunológico ficar deprimido, também ele não consegue debelar essa célula cancerosa e daí ela começa a se dividir de forma anárquica e rápida, quanto mais glicose tiver disponível para ela. É por isso que a gente engana a célula, por diagnóstico a gente engana a célula. O que a gente faz? A gente não dá um açúcarzinho bonitinho como a gente come no doce e tal. A gente dá um açúcar radioativo, que tem radioatividade. E aí engana a célula. Ela vai lá, mas ela entende como açúcar. Ela vai lá e quer esse açúcar. Ela come esse açúcar. Ela suga esse açúcar da circulação sanguínea e concentra nesse local tumoral. Como ele está radioativo, meu aparelho capta essa radiação, essa radioatividade, e aí detecta o local do câncer. E se ele for mais de 1, 2, 3, um monte, múltiplo, as chamadas metástases, também vai aparecer nesse tipo de exame. E aí uma dúvida. Com o PET scan, fazendo da cabeça aos pés, ele vai detectar independentemente do local. Se for, ele pode detectar no cérebro, no fígado ou no osso do pé, por exemplo. Ele vai acusar em todos esses lugares que houver essa busca pela glicose injetada, esse exame vai detectar. Detecta. Pode ser no cérebro, no olho,
na boca, vamos dizer, pé, musculatura, órgãos qualquer um, osso qualquer um. É um exame fantástico, né? Ele consegue detectar lesões muito pequenas, porque ele associa a tomografia, que fatia aquelas áreas do corpo, junto com a medicina nuclear ou cintilografia. Para o pós também é importante, porque aí você não fica restrito àquela área primária do câncer. É até possível ele passar para um outro órgão, mas não é habitual. Ou seja, pode ocorrer? Pode. Mas o mais comum é que ele dê lesão à distância, né? Tem mecanismos linfático ou sanguíneo que faz com que esse tumor se estenda para outras regiões. Daí a importância do PET, senão você faz tratamento errado. Por exemplo, o cara tem uma lesão no pulmão. Você tira e pensa que curou. Na verdade, ele tem em outros locais, não adiantou nada, né? Ele precisaria ter feito o quê? Uma quimioterapia e não uma cirurgia. Então, ele é super importante para a conduta terapêutica do oncologista, né? Agora, aproveitando que nós estamos falando sobre o PET e que a célula tumoral gosta de glicose, nós temos que falar em bons hábitos alimentares, né? Era o que eu ia te perguntar na sequência. Então, a palavra. Então, a dieta, o exercício físico e saber comer, na verdade, são os pré-requisitos para a gente, eventualmente, não desenvolver um tipo de doença como câncer? Exatamente. Então, você começa o seguinte, começa pela genética. Tem gente que tem genética favorável, não tem câncer na família, isso é uma boa coisa, mas não é a única. Você tem fatores ambientais, então ambiente poluído ou não poluído, né? O alimento que você come está contaminado com agrotóxico ou não, tudo isso tem influência. Ou seja, a própria alimentação, como é que ela é? Ela é rica em carboidrato? Esquece, é ruim. Açúcar é para tumor, para alimentar tumor. Você faz, vamos dizer, uma alimentação tudo ácido, toma muito refrigerante. Refrigerante é um horror, né? Estou lascado, então. É um horror, porque ele acidifica o sangue. Isso é um bom parâmetro para o tumor, especialmente quando a pessoa está com maior idade. Então, nada... tem que ser coisas saudáveis. Mas nada de refrigerante, por exemplo. Água, suco. Água, suco coisas natural. naturais. Né? Atividade física, já é sabido que ela reduz bastante o índice de tumores, né? E a outra coisa, fora a alimentação tal, por exemplo, uma coisa que ninguém dá valor, e a gente está comentando nos bastidores aqui, que saiu hoje um descritivo sobre um trabalho que foi feito na Itália a respeito de o que pode prolongar a vida, a longevidade ou evitar doenças tipo câncer, por exemplo. É ter uma mente saudável. Além do que nós falamos, né? Dieta correta, vamos dizer, uma alimentação boa, o ambiente, exercícios físicos, tudo isso aí, a genética, você tem que ter uma cabecinha boa. A cabeça tem que continuar funcionando. Tem. Mesmo com a idade maior, depressão, deprime o sistema imunológico, ajuda a instalar o câncer. A pessoa que é muito pessimista, ela tem um índice maior de câncer, vive menos. A pessoa que tem, vamos dizer, uma relação boa, interpessoal, que eu já estou associando com outro trabalho também que foi publicado há pouco tempo, que é o seguinte, o que eles descobriram? A pessoa teimosa e resiliente vive mais. Porque ela está sempre em busca daquele objetivo. A teimosia objetivo. Não significa rebeldia. Você pode falar, não concordo com você, tal, teimoso. Não, isso não é assim. Mas ele é resiliente. É aquele cara que também está de boa. Né? Morre alguém da família, ele fica triste, mas depois ele fica legal. Ele se conforma. Se conforma, então, é o otimista. O cara otimista também vive mais. Aquele que tem autoestima maior vive mais. Aquele cara do bem vive mais. Aquele cara que tem uma boa relação com a terra onde ele está, o local onde ele está. Ele é feliz onde ele está, no trabalho, com a família, eventualmente até com um bichinho de estimação. Esse cara vive mais. Então você tem que associar tudo isso, mais uma cabecinha boa,
para você ter uma longevidade maior e ter um índice menor de incidência de câncer. Nós, há muitos anos atrás, eu e um grande amigo nosso, que já se foi, Virgílio, nós trabalhávamos na clínica do Dr. Jabas nessa época, fizemos um trabalho a respeito de câncer de mama. A gente tinha mais de 10 mil casos de mamografia e nós descobrimos que todas as mulheres que estudamos, sem exceção, tinham tido um período depressivo pré-câncer, diagnóstico de câncer. Então, adeus à depressão. Clemente, muito obrigado. Com essa mensagem positiva, nós encerramos aqui o Santa Casa e Você. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e Você. Apoio: Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Early Kids Healthcare, protegemos vidas vulneráveis. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Early Kid Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis.